Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos analisar a partida de estreia do Donald Paiva nas Olimpíadas FIDE que decorrem em Chennai, China. Na primeira rodada ele ficou de reserva, não pôde jogar e hoje então teve a sua estreia. Hoje Moçambique enfrentou o país de Gales em masculino. E na estreia do Donald Paiva, ele enfrentou o mestre FIDE Grzegorz Torzek e será a partida que iremos analisar hoje e no final irei atualizar os resultados das equipes africanas e a classificação. Então, não saia daí. O galês, jogando de brancas, abriu com o peão do rei e colocou à prova a siciliana do Donald Paiva. Seguiu o desenvolvimento, seguindo as linhas principais, e aqui ele retomou de dama, e o Donald Paiva ganhou um tempo sobre a dama, o bispo B5 cravando o cavalo, bispo D7 descravando, e vieram as trocas. Seguiu-se o desenvolvimento dos cavalos, bispo G5, SS e roque grande. Bispo E7, preparando o roque, dama D3 e roque. Cavalo D4, atacando o bispo, querendo quebrar o par de bispos, mas o Donaldo não defendeu o bispo, fez dama A5, já de olho na casa de A2, caso ocorra o desvio do cavalo. Bispo D2, procurando temas de descoberto e a dama teve que recuar para C7. F4, agora avança os peões em direção à cabeça do rei. Torre D8, G4 e os peões estão chegando. D5, também procurando um contrajogo no centro, mas aí houve o avanço e agora estão 3 peões próximos do rei. Deve se preocupar. Por enquanto, tudo controlado. Cavalo D7 estava ameaçado. Dama G3, já colocando a dama na cara do rei. Torre C8, também colocando esta fortaleza, este canhão, na cara do rei. F5 e o Donaldo tomou de cavalo e o galês tomou o peão de E6. O Donaldo não pode capturar este peão porque se capturar leva o duplo e perde a qualidade. Por isso o Donaldo primeiro fez o bispo D6. A torre ocupou a coluna F, agora com esses temas do peão e a torre nesta casa de F7. Torre E8, saindo do tema do duplo, agora podendo tomar este peão de graça. O galês não defendeu, então caiu o peão. O Donaldo está agora com um peão a mais. Será que é suficiente para vencer a partida? Vamos ver. Torre de D E1, agora forte pressão sobre este cavalo, que é atacado por 3 peças contra 2 defesas. Por isso, o Donaldo fez aqui o melhor lance, se apoiando na tática. Entregou o cavalo com cheque, então ele é forçado a retomar. E aqui veio o dilema. Se capturar o cavalo com a dama, perde este super bispo. E se capturar de peão, abre esta forte coluna com ataques muito fortes, inclusive temas de descoberto, e o galês foi para a luta, capturou de peão. Além disso, mantém o bispo defendido por 2 peças. Mas, quando o Donaldo entregou aquele cavalo, ele já estava de olho neste garfo e recupera uma peça. Agora, bispo E5, já de olho nesta casa, porque se o bispo sair daqui, o cavalo cai, e aqui com temas de mate muito fortes, ao mesmo tempo que continua defendendo este peão. D4, para evitar esses temas todos,
e o bispo teve que recuar, mantendo o bispo nesta diagonal, porém abrindo mão do peão, ou seja, está devolvendo o peão a mais. O galês tem a opção de tomar este peão, mas antes avançou o peão da coluna H e com isso o Donald Paiva tinha a chance de salvar pelo menos momentaneamente o peão, trocando as torres, porque uma das peças teria que desviar do ataque ao peão, mas o Donaldo preferiu eliminar este super cavalo e quem trocou as torres foi o galês. E aqui caiu o peão. E com proposta de troca de damas, que foi aceite pelo Donaldo. Agora entraram neste final com um número de peças igual, com uma leve vantagem para o Donaldo por conta desses 3 peões isolados contra apenas um do Donaldo. Além disso, sabemos que um bispo joga mais que um cavalo. Então, a vantagem para as brancas é leve, mas ainda precisa converter. O peão está caindo, torre D1 para defender. E esta torre defende os 2 peões, que apesar de estarem isolados, estão muito bem defendidos. E agora é a vez dos reis aproximarem no centro. Antes do Donaldo mobilizar seu rei, primeiro faz o H5, mantendo esta torre totalmente imóvel, porque não pode se mover nem na fileira, porque ambas as casas estão defendidas pelos peões, e nem na coluna, porque perde um dos peões. Rei D3, o rei vai aproximar para dar suporte à torre, e o rei do Donaldo também vai se mover. Torre F1, agora que o rei aproximou deste peão, ele está defendido, e este peão agora não está caindo, porque se tomar, leva o torre H1 e vai retomar o peão. Então, o Donaldo defendeu o peão primeiro, mas aí a torre foi para H1 e nenhum peão está caindo. Torre D2, cavalo E2. Agora que o cavalo deixou de incomodar este peão de D5, a torre já pode sair desta coluna, mas aí com a saída da torre, o cavalo retorna incomodando o peão. Por isso a torre vai ter que voltar. Mais uma manobra idêntica, cavalo saindo e a torre sendo liberada, mas o cavalo voltando e a torre sendo obrigada a retornar. E com isso, a partida acabou empatando por repetição de lances. Então, meio ponto aqui do candidato a mestre Donaldo Paiva. Bom resultado, parabéns Donaldo Paiva. Com esse resultado, a equipe de Moçambique soma 1,5 ponto, fruto dos empates também do Napoleão e do Rafael Chirinza. Já o país de Gales soma 2,5 pontos devido à vitória do Blackburn contra o Viajeiro Vasco, totalizando 2,5 pontos contra 1,5 ponto no confronto entre equipes. Assim, Moçambique segue sem somar pontos na Olimpíada, mas fazendo bons desempenhos individuais, né? Resultados muito bons contra adversários com rating superior. Vejam só, os empates que surgiram aqui, né? O Napoleão tem um rating de 1778 e empatou com o Team Cat de 2197, quase 2200. Vejam só a diferença de rating, né? O mesmo para o Chirinza, né? 1725 contra 2000. Então, está sendo uma boa experiência e conseguir o empate com jogadores muito mais fortes. Isso só ajuda a quem tem menor rating
e prejudica a quem tem maior rating. Então, por isso que esses empates, inclusive o do Paiva, são muito bons. Então, apesar do desempenho coletivo não ser positivo, o individual está sendo muito bom. Então, parabéns, Moçambique. E em feminino, as nossas meninas cilindraram a República Centro-Africana 4-0. Então, vitórias da Neuza Castro, Vânia Villete, Sheila Sitoi e da Chineva André. Parabéns, meninas. Agora somam 2 pontos. Então, parabéns pelo desempenho coletivo e também individual. E como foi Angola? Angola cilindrou a equipe do Chad por 4-0. Então, vitórias do Davi Silva, do Sérgio Miguel, do Domingos Júnior e do Lutuíma. Parabéns, meninos. E em feminino não tiveram a mesma sorte. Angola perdeu para a Estônia por 1-3. Apenas a vitória da Luzia Pires. Mas, de novo, volto a ressaltar na questão de rating. Olhem a diferença de rating entre as jogadoras. Então, o resultado não é tão ruim assim. Força, meninas, amanhã tem mais. E Cabo Verde bateu o Fiji por 3,5 a 1,5, frutos das vitórias do mestre internacional Ortega, do Gil Teixeira, do Davi Mirula e do empate do Rodrigues. E assim como Angola, as meninas de Cabo Verde não tiveram a mesma sorte que os meninos. Então, terminou o confronto com uma derrota de 4-0. Por fim, São Tomé e Príncipe cilindrou a equipe do Níger por 4-0. Vitórias do Pereira, do Alegre, Espírito Santo e do Lima. Então, parabéns, São Tomé e Príncipe. Hoje a seleção feminina não foi emparcerada, então só jogam amanhã. E com todos esses resultados, como fica a classificação atual? No aberto, 9 equipes lideram o torneio, encabeçado pela Ucrânia. Angola desponta entre as equipes da 70ª posição, com 2 pontos. São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, ambos também com 2 pontos, estão no meio da tabela. Já em feminino, o torneio é liderado pela França. Angola tem 2 pontos, assim como Moçambique. Já Cabo Verde e São Tomé e Príncipe continuam sem pontuar. Até o momento em que estou gravando o vídeo, não saiu ainda o emparceramento da rodada de amanhã, mas esperamos fortes emoções e estaremos aqui para atualizar os resultados. Por isso, fique ligado. Parabéns mais uma vez a todas as equipas africanas. Espero que melhorem muito o seu rating e, quem sabe, alcancem uma norma para a próxima titulação FIDE. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.